entrevista coletiva do presidente André Sanches. Antes da gente abrir para as perguntas, o presidente vai dar uma palavra. Bom dia a todos. Tive que vir aqui fazer essa coletiva hoje por vários motivos. Um deles é dizer que o Corinthians sabe dos seus defeitos, dos seus erros. Nós estamos nessa situação por problemas nossos mesmos. Nós fizemos um péssimo início de campeonato. Fizemos, talvez, 2 jogos bons antes da parada, que foi contra o São Paulo e contra o Santos. Os outros, nós somos um mau jogador, comissão técnica, a diretoria sabe disso. Então, nós não estamos preocupados se o São Paulo vai fazer isso, fazer aquilo, deixar para lá ou deixar para cá. Nós temos que amanhã tentar ganhar o jogo, que era nosso objetivo, ganhar os 2 jogos na volta da pandemia. A nossa programação continua a mesma, não mudou nada. Temos folga dia segunda, terça e quarta-feira. Se deve alguma coisa, mudança no domingo à noite, a gente revê a programação, mas a princípio é isso. Está preocupado com o Corinthians, sabemos das nossas deficiências e nossos erros, e nós vamos fazer de tudo para tentar ganhar o jogo, que é a nossa obrigação. Segundo, que o Fernando Diniz é um grande treinador da nova era aí do futebol, todo mundo de olho nele, porque é um grande treinador e melhor pessoa ainda, um grande pessoa, um grande ser humano. E se ele quiser seguir a programação de jogar com sub-15, sub-20, sub-17, o São Paulo tem liberdade de fazer aquilo que quer e que pode. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Aqui não vai ter chororô, aqui não vai ter especulação, aqui não vai ter insinuação de nada. Futebol se joga no campo, tem que se ganhar primeiro o nosso jogo. Aí depois, os outros que se virem. É isso. Agora a gente vai abrir para as perguntas. A primeira pergunta é do Samir Carvalho, do UOL. Bom dia, Andrés. Bom dia a todos. Andrés, apesar da sua introdução, o torcedor nas redes sociais, o torcedor por aí, acredita que o São Paulo não vai fazer muita força para vencer a partida amanhã. A questão você acredita nesse tipo de coisa, que o torcedor acredita, ou podemos dizer que isso não existe no futebol e é só coisa de torcedor? Não, eu posso falar pelo Corinthians. No Corinthians aqui nós estamos preocupados em ganhar nosso jogo. Ganhar nosso jogo. Se nós temos o tal da chapa aí Corinthians grande que torce contra, você imagina o São Paulino. Então, para nós tudo é normal. Agora a pergunta é do André Cavalcante, Fox Sports. Olá, Andrés. Bom dia a todos que estão acompanhando a entrevista coletiva. Andrés, queria que você desse para a gente alguns detalhes, se é que você já tem, a respeito do processo com relação àquele torcedor, entre aspas, torcedor, o invasor da Arena Corinthians. A informação que a gente recebeu é que ele já prestou depoimento. Que providências que o Corinthians está tomando, de repente, internamente, com segurança, está mais atento com relação a isso? O que o Corinthians está tomando de providência? E se você acredita que esse torcedor, de fato, vai ser punido? Que tipo de punição ele pode sofrer? Bom, primeiro que o Corinthians tomou todas as atitudes que cabe ao Corinthians. O Corinthians tem a sua segurança lá, o Corinthians foi e fez o registro do boletim de ocorrência na polícia. Esse torcedor que invadiu, além de ele ter invadido, ter cometido um crime, ele ainda é dedo duro, porque dedou todo mundo que fez, todo mundo que participou, todo mundo que articulou antes da invasão, então ele ainda pior de tudo é dedo duro. E nós, aqui nesse país, se invade prisão, se invade banco, se invade empresa. Infelizmente, se eles quiserem invadir a arena, infelizmente um cara invadiu, fez o que fez, mas agora está na mão da justiça, a justiça que decide qual a punição ele terá. Pergunta do Rodrigo Vessone, do Meu Timão. Andrés, bom dia. Eu queria que você falasse para a gente, atualizasse a situação do Jô, por favor. O que está demorando, o que está pegando, e se, caso o Corinthians passe, você acha possível que o Jô entre em campo na quarta-feira pelas quartas de final, por favor? Bom, usando sempre sua boa sensatez, Vessone, o Corinthians sabe do litígio que tem o Jô com o clube lá. O clube dificultou o máximo possível para liberar a liberação, a transferência, mas agora até segunda-feira ele é obrigado a fazer, porque já vai dar praticamente 7, 8 dias, e então a gente está esperando. Se tudo correr bem, obviamente que o Jô será inscrito na segunda e terá liberado para jogar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Pergunta do Fernando Fernandes, da TV Bandeirantes. Não estou ouvindo. Fernando Fernandes sem áudio.
Fernandinho. Agora foi. Abriu? Oi, Andrés, beleza? Bom dia a todos aí. Sabe qual é o problema, Andrés, Fernandinho? Fernandinho, sabe qual é o problema? Tem gente falando que nós precisávamos de corintiano, o Quinto Andar, o Parque São João precisava de professor de português. O duro que é um turco indicando o professor de português, mas infelizmente, realmente, muitos corintianos precisam, como eu sou um, que não tenho formação universitária, fiz o ginásio mal feito, mas se a gente precisar realmente, nós corintianos vamos procurar, nós temos capacidade para procurar nosso português, não precisamos de um turco indicar, não. Desculpa, Andrés, eu não peguei. Agora isso, chama sei, João Paulo tá Capelanes, se Rádio referindo. Bandeirantes. Oi, não posso falar? Mas, para quem eu falei, sabe. Deixa eu fazer a pergunta. Então. Um abraço, Andrés. Eu acho que... À vontade. Se puder ir à escola, ao português, acho que é muito importante, mas a vida também faz a gente caminhar por caminhos e ter sucesso nela. Eu acho que isso não pega. Andrés, vem cá, você acredita em mala branca? E se fosse necessário, você enviaria para alguém, por exemplo, como esse momento que está acontecendo? Eu acredito em mala branca, mas felizmente o Corinthians nunca precisou, nunca fez, até porque o Corinthians tem a obrigação de ganhar os jogos e não depender de terceiros. Inclusive o teu amigo, nosso amigo Denilson da Bandeirantes, que fica pedindo para o São Paulo entregar o jogo. É difícil ouvir isso de um jornalista, de uma pessoa que está todo dia na televisão, mas faz parte do folclórico do futebol. A gente futebol tem um monte de folclóricos, e isso faz parte, é uma delas. Mas é uma responsabilidade falar isso. Volto a repetir, o Corinthians não tem nada a ver com o São Paulo. O São Paulo quer pôr o sub-15 põe, sub-20, sub-30, o que ele quiser jogar. Nós temos que se preocupar que nós, fazer nosso jogo, tentar ganhar do Oeste, que não vai ser fácil, o Oeste vai dar vida, e nós temos que dar vida mais ainda, e não se preocupar. Como eu disse, não mudamos a programação nenhuma, nós temos folga segunda, terça e quarta. Se mudar alguma coisa, domingo à noite, a gente muda a programação aqui. Mas existe sim. Agora sim, João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Como? Está ouvindo? Ué, agora sim, não abrir o microfone fica difícil. Presidente, bom dia para todo mundo que está acompanhando. Ô, presidente, vocês divulgaram recentemente o balanço do primeiro semestre de 2020, e aí bateu um superávit, o senhor pode até me corrigir se eu estiver equivocado, de aproximadamente 5 milhões de reais. Rolou uma notícia ontem, que saiu do Bruno Cassucci, do Globoesporte.com, que mesmo com esse superávit, a dívida do Corinthians pode ultrapassar mais de 35% do que já tem, ultrapassando a casa de 900 milhões de reais. E aí vocês, através do Departamento Financeiro, divulgaram que a dívida agora é de aproximadamente 610 milhões de reais. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, se de fato essa dívida corre o risco de bater quase na casa de 1 bilhão, sem contar o estádio Arena Corinthians, presidente. Bom, eu não sei, você fez uma pergunta, depois fez uma afirmação, depois fez uma pergunta de novo. Eu acho que o Bruno aí não é economista como eu, mas se eu tenho 900 e tenho crédito de 300, eu acho que a dívida é 600. Até onde eu estudei, eu penso que é assim. Mas não sou especialista na área, não posso responder. O que não posso admitir é um candidato a presidente que já foi presidente do clube falar que o Corinthians não precisa ter que ser presidente para não pensar em título, pensar em números, pensar em não sei o quê. Isso é um absurdo para o Corinthians. O Corinthians tem que sempre pensar em título, tem que pagar suas contas, tem que contratar jogador, tem que vender jogador e ganhar título. Ninguém pode sentar na cadeira de presidente do Corinthians e não pensar em ganhar título. Isso é um dos maiores absurdos que eu vi nos últimos tempos. Mas a dívida é 610 milhões. Pergunta do Marcelo Braga, do Globoesporte.com. Bom dia, Andrés. Gostaria de saber se vocês fizeram algumas vendas nesse meio de ano que aliviaram a situação financeira mais emergencial, né, o fluxo de caixa. Queria saber se vocês acham que até o fim da gestão há necessidade de novas vendas de jogadores. Obrigado. Não, necessidade de venda todo ano tem. Eu já falei para vocês, o balanço é bom ou é ruim se você vende jogador. Time de futebol só tem balanço no azul se vende jogador. Tira os 350 milhões de jogador que o Flamengo pôs no balanço, vê se dá azul. Tira as vendas do Palmeiras, vê se dá azul. Não é que eu sou um grande gestor, o outro é um bom gestor. Futebol, se não vender jogador, infelizmente no Brasil não fecha a conta. Simplesmente assim. Nós estamos sempre abertos. Vamos procurar vender o mais caro possível, procurar não vender jogador,
até porque alguns dizem de vocês que o time é medíocre, então se nós vender mais jogador, então é pior ainda. Então a gente tem que tentar segurar mais, não adianta. Quando vem proposta boa e o jogador quer ir embora, como eu sempre falei, Corinthians não segura jogador de bobeira. Alexandre Oliveira, do Grupo Globo. Quem? Alexandre Oliveira. O Marcelo Braga repete a pergunta dele, que ele cortou o microfone. Não estou ouvindo também. O Braga faz a dele? O Braga vai repetir, porque ele perdeu o microfone. Tá fazendo já? Oi, o Ale não passou a pergunta. Pode passar para o próximo pessoa. A gente vai para o próximo, então. Anuar Sayed, Gazeta Esportiva. Bom dia, presidente. Bom dia a todo mundo. Queria falar que, recentemente, Danilo Avelar falou que os jogadores não seriam loucos de entrar na justiça por conta dos salários atrasados, como o que a gente viu acontecer com o Santos. Eu queria saber se você acredita que o clube está conseguindo evitar que essas situações fora de campo afetem o elenco. Bom, se a gente ganhar os jogos, vocês não vão falar que afetou nada. Se a gente perder, vocês vão falar que afetou porque estava com o salário atrasado. Aqui foi tudo combinado, foi tudo acertado com os atletas desde março. Então eles sabem quando vão receber, como vão receber. Então, você explicando o jogador de futebol, tem muita lenda de jogador de futebol. Eles não são burros, pelo contrário. E você sendo sincero, às claras, e mostrando para eles, eles entendem. Eles não têm problema nenhum. É óbvio que o ideal é todo mundo receber em dia, mas pela primeira vez na história do Corinthians, nós atrasamos aí alguns meses, mas eles já sabem a data que vão receber. Então, eu tenho confiança total. Se nós perder o jogo, perdemos porque perdemos. E se nós ganhar, também ganhamos porque ganhamos. Todo mundo sabe da sua responsabilidade. Tenho medo nenhum, até porque nós somos sinceros e todos estão conscientes. Pergunta da Priscila Senhorães, Esporte Interativo. Bom dia, Andrés. Bom dia a todos. Eu gostaria de voltar um pouquinho ali na situação extra-campo, né, que aconteceu no Clássico de quarta-feira. Claro que a rivalidade no futebol faz parte, ela movimenta a torcida, movimenta a equipe, mas eu gostaria de escutar da sua parte qual que é o limite dessa rivalidade saudável. Na quarta a gente teve algumas situações, a invasão antes do jogo sendo a principal, claro. Onde é que fica esse limite da rivalidade? Bom, infelizmente, o momento que nós estamos vivendo no país é isso. Perde um jogo, vão lá, quebra a nossa torcida, não faz isso, ou não fez isso. Mas perde um jogo, a torcida vão lá, quebra o estádio, a outra torcida invade o condomínio do presidente do clube, e tudo isso está muito perigoso. O futebol está chato, caríssimo e perigoso. É que nem o menino prodígio, o homem da abóbora, a gente já cumpriu tudo com o Del Monte, lá das pedras preciosas de BH, que pode ficar tranquilo que está tudo certinho. Voltando agora ao Rodrigo Vessoni, do Meu Timão. Presidente, Quem? eu queria que você falasse... Sensatez? Presidente, eu queria que você falasse duas situações que também envolvem dinheiro, por favor, que se falou muito aí nos últimos tempos. Só atualizasse a gente, por favor, o pagamento do Cantilho, que acho que mais 6 dias, né, o prazo, só para saber como que está, e a situação do dinheiro do Pedrinho também, que parte do trâmite que está, enfim, por que ainda não aconteceu, que o Benfica ainda não depositou, por favor. No caso, o banco não refez, né? Primeiro, porque o Benfica vai depositar só em agosto. E segundo, o Cantilho, nós temos para pagar até o dia 27, dia 28 de julho, mas também podemos atrasar sem problema nenhum, mas pode ficar tranquilo que nós vamos pagar. Diferentemente do que dizem, não se gastou muito para ganhar a Libertadores. Quando se ganhou uma Libertadores em 2002, nós só contratamos o Romarinho. Se gastou muito para tentar ser bicampeão da Libertadores, que gastou até o que não tinha em 2013 e 2014. Essa é a diferença. E estamos pagando as contas. Agora a gente volta à pergunta do Fernando Fernandes, da TV Bandeirantes. Sem áudio do Fernando. Tem que abrir o microfone de novo, Fernandinho. Oi, Andrés, desculpe a todos aí a minha inabilidade. Agora estão me ouvindo? Andrés, é o seguinte, pode se classificar, pode não se classificar, o cenário
de repente, por não depender só dele, é uma possibilidade grande de ficar fora. Qual o tamanho, não diria nem do prejuízo, mas o tamanho de uma desclassificação do Campeonato Paulista para o Corinthians nesse momento? Bom, até porque até que eu fui dormir quinta-feira, estava num país, acordei na sexta em outro país, né? O Corinthians até quinta-feira, além de medíocre, era uma vergonha nos classificar, e na quinta-feira, na sexta-feira já era um time ser batido porque vai ser campeão. Então é difícil, cara, o futebol está muito chato, meu. Lógico que para nós, não dá ninguém falar para nós sabemos a nossa responsabilidade. É muito feio o Corinthians não ter se classificado. Todos os jogadores, comissão técnica, diretoria, torcedor sabe. O Corinthians ficar fora, com todo respeito, na primeira fase do Campeonato Paulista, é uma vergonha, mas não será a última, não foi a primeira vez e não será a última. Mas estamos aí trabalhando para tentar ganhar o jogo do Oeste, que é a nossa obrigação. Volta a pergunta do Capelanes, da Rádio Bandeirantes. Presidente, a minha pergunta vai sobre o Bozelli. Todo mundo sabe que ele tem um contrato até o final da temporada. Primeiro, para tirar uma dúvida, a temporada vai até fevereiro agora com o Campeonato Brasileiro. Vocês já arquitetaram essa situação do contrato para que ele jogue até fevereiro? E alguns portais publicaram que a diretoria não tem interesse na renovação, principalmente se tratando da situação financeira, um alto salário, aquela coisa toda. Você vai deixar essa bucha para o próximo presidente, independentemente se é da sua chapa ou não, ou você mesmo vai tocar essa renovação ou não do argentino? Bom, eu tocar a renovação dele é problema do treinador. Se o treinador pedir para ele renovar, a gente vai renovar, vamos conversar mais para frente. É uma grande pressão, um grande profissional, e você pode ficar despreocupado. Não vou deixar bucha para ninguém, não, de quem vier para presidente. Não vai ter bucha nenhuma, nunca deixei. Pelo contrário, sempre deixei muito bem o clube, bem acertadinho. Então não vai ter bucha nenhuma, não. O presidente do Corinthians tem que pagar conta, fazer conta, contratar jogador, vender jogador e a obrigação de ganhar título. Então você pode dormir despreocupado, Capelão. Pode avisar o pessoal que vai vir pegar o clube melhor do que eu peguei. Confusão é falar um jornalista profissional da Fox pedir para o São Paulo entregar o jogo, falar que tem que matar no ninho, é a maior irresponsabilidade que existe nesse país. Crianças de 5, 6, 7 anos ouvir um negócio desse, ele vai torcer para o basquete, para a Fórmula 1, e não para o futebol, que o cidadão vive do futebol. Mas, infelizmente, é o país que nós estamos vivendo com algum jornalista aí. E o Sormani foi ridículo no que ele fez, uma irresponsabilidade total. Teria que ter vergonha de dizer o que ele falou e tinha que vir a público pedir desculpa, pelo menos. Obrigado. Agradeço a presença de todos que acompanharam a entrevista pela Corinthians TV Play. Até a próxima.